que o Senhor nos ajude, que o Senhor traga equilíbrio emocional, que o Senhor traga, Senhor Deus, amadurecimento, para que na hora da luta, da prova, a gente não venha se desmoronar ou fazer alguma atitude, Pai, que vai estar indo em contra da Tua palavra. Senhor, somos falhos, somos humanos, e estamos tendenciosos a cair, mas nós não queremos, Senhor Deus, viver sempre caído ou ficar caído no chão e não nos levantar. Se alguém, Senhor Deus, caiu e não conseguiu se levantar, fortalece nessa noite, Pai. Até aqueles que estão desviados da casa do Senhor, até aqueles, Pai, que deixaram de congregar, seja de qualquer igreja evangélica, que se afastaram da palavra, ou que foi contra um líder, ou que levantou calúnias, Pai, no meio da igreja, aqueles, Pai, que se rebelaram contra a palavra e levaram outras pessoas a estarem fora da igreja, fora da presença. Senhor, que essas pessoas, Pai, cheguem ao arrependimento, que o Espírito Santo trabalhe no coração de cada um, e eles vejam, Pai, que a atitude foi de rebelião, de desobediência, e que esse mal, esse espírito, o espírito de Jezabel, Senhor, que entra no meio da igreja para trazer, Senhor Deus, irmão contra irmão, irmão falando de irmão, irmão querendo ser melhor do que irmão, irmão querendo usar o nome de Deus sem que foi Deus sem ser. Pai, que cai por terra, Senhor, toda a cilada do mal, todo espírito mentiroso, toda capa, Senhor, toda máscara no meio da igreja, vem cair por terra no nome de Jesus. Infelizmente, Senhor, é no meio da igreja, Pai, que isso tem acontecido, porque nós não vamos nos espantar nem se surpreender com as pessoas do mundo, pois ela está, Senhor Deus, nas trevas, mas isso se causa em nós, Senhor Deus, espanto, surpresa, quando acontece dentro da igreja, onde nós fazemos parte de um corpo, onde nós fazemos parte, Senhor Deus, da aliança com o Senhor, onde nós queremos, Pai, estar nos preparando para ir para o céu, e muitas vezes estão dentro da igreja, Senhor, fora do propósito, estão dentro da igreja, estão fora da vontade do Senhor, estão insubmissos, Senhor, à palavra, que quer por terra esse espírito mal, que, ó Deus, tem levado as pessoas a irem de encontro à própria palavra, e achando que está cego, o entendimento, Senhor Deus, tapado, a mente tapada, onde lamentavelmente pessoas dizem que já passou por todas as igrejas, e nenhuma delas, Senhor Deus, está a parecer com o Senhor, e essa pessoa está dentro de casa. Pai, essa não é a atitude de um cristão que um dia, ó Deus, leu a Bíblia, um dia participou das coisas da igreja, e hoje dizer, Senhor Deus, que esse não é o lugar onde nós estamos nos encontrando com o Senhor, por mais que haja escândalo, por mais que haja no meio da igreja, Pai, problemas, mas ainda assim, Senhor, o Senhor é perfeito, é verdadeiro, no Senhor não há contenda, não há fofoca, não há conversa, não há me disse, Senhor, o Senhor não, o Senhor é o noivo, e nós, Pai, como seu povo, devemos estar nos tirando dentro de nós tudo aquilo que é contra a palavra. Meu Pai, em nome de Jesus, cerca os meus irmãos, cerca nossas vidas, porque, Senhor Deus, as setas ela vem, e se nós dermos, Senhor Deus, lugar, não vigiarmos, a gente vai ser setado e vamos estar como essas pessoas, se rebelando, falando mal, fazendo, encoxando o nariz, Senhor Deus, porque não gostou de algo que alguém estava na frente falando, porque mexeu com a ferida, mexeu com o ego da pessoa, mas que ela possa estar se abrindo, Pai, para querer a transformação, para querer o novo do Senhor, para querer viver, Senhor Deus, uma nova vida, um novo estilo de vida, Senhor, uma vida diferenciada deste mundo, sendo luz, sendo sal, onde, ó Deus, a gente possa estar, Senhor, Deus, despertando as pessoas a desejarem entrar na igreja evangélica e se sentir amado, acolhido, amparado, visto o amor do Senhor na vida dos irmãos, e desejar estar, Senhor Deus, na casa, na presença, e buscando a mudança da vida de cada uma delas. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém, pastor.
Novamente a paz do Senhor, irmãos, amém? Amém. Graças a Deus. Você está ao lado também, Pai do Senhor. Você compartilha a live. Amém, em nome de Jesus. Glória a Deus. A pastora foi ministrar hoje na igreja, na Barra dos Coqueiros, viu, irmãos? Por isso que ela não está aqui hoje. Ela foi na Barra aqui do lado, ministrar a palavra numa igreja lá. Amém? O nosso ensinamento hoje, né, é a santidade integral. Nós estamos no ano, né, com a nossa visão deste ano, nosso propósito, nossa visão deste ano. Amém? É ter uma natureza segundo a natureza de Cristo. Eu quero que você declare assim: eu preciso ter uma natureza segundo a natureza de Cristo. Agora você vai pegar a palma da sua mão e colocar no seu coração para eu preciso sim ter uma natureza segundo o coração de Cristo. Amém, amados? E fazendo parte, amém, aleluia, desse tema, precisamos ter uma natureza segundo a natureza de Cristo. Hoje nós vamos falar sobre santidade integral. Amém? Então abre a tua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Amém? Estamos assim sentindo falta de alguns irmãos. Amém? Mas aqui é aleluia. Cada vez que você vai amando o Senhor, você vai sentir um desejo de aprender mais da sua palavra. Amém. Cada vez você vai amando. E conforme você vai amando, Deus vai se revelando a você. Amém. Amém? Deixando você a conhecer Ele, é isso. Se revelando, eu vou explicar bem. Ele vai deixando você conhecer a Ele. É assim que Deus é. Amém, amados? Porque você está querendo conhecer. Então Ele vai liberando você conhecer Ele. Ó. Isso é muito maravilhoso, amados. Quem achou o 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3? Posso ler, irmãos? Nos fala assim a palavra de Deus. Nós está cheio de microfone, né? Só tem o nome que é amado lá dentro é microfone, velho. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, diz assim: o mesmo Deus de paz, olha que lindo, vós santifique em tudo e em todo o vosso espírito e alma e corpo, seja plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que lindo, presta bem atenção. Então, aleluia, coloca 3 cadeiras aqui, pastora, 3 cadeiras brancas para mim explicar para os irmãos. Amém? Essas 3 cadeiras, coloca elas aqui para mim explicar para os irmãos. Amém, querido? Virado para os irmãos, pega a outra cadeira. Então, aleluia. O que é santificação integral? Santificação integral é isso aqui, ó. Santificar, amém? Faz de conta que essa cadeira aqui é o corpo, amém? Essa cadeira aqui é a alma, essa cadeira aqui é o espírito. Para você entender, então, corpo, alma é espírito. Então, a santificação do corpo, da alma e do espírito quer dizer integral, é íntegro. Amém, querido? Aleluia. Então, 3 partes em uma parte, que é o corpo. Amém? A alma e o espírito habitam onde? No corpo. Amém? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 em. Por isso que o homem foi feito: corpo, alma e espírito. 3 em 1. A alma e o espírito. Então, sobre isso que nós vamos ensinar hoje, em nome do Senhor Jesus. Pode ver aqui, querido, que
santifiquem tudo e em todo o vosso espírito, alma e corpo, seja plenamente conservado, irrepreensível, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus voltar, vai encontrar você. Se você estiver indo na terra, vai encontrar você na terra. Se não, vai encontrar você, aleluia, na sua, aleluia, aguardando Ele, onde você vai estar, é o seio de Abraão, esperando a ressurreição. Se você estiver na terra, você será arrebatado. Mas no seu caso, se você não estiver mais na terra, já foi para o Senhor, amém? Então lá você é o que? Transformado em um corpo glorioso. Você vai encontrar isso em 1 Coríntios. Abra a tua Bíblia lá, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. 1 Coríntios, capítulo 15, deixa eu ver, 2 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, melhor dizendo, espera um pouquinho aí, deixa eu achar aqui para mostrar para vocês, versículo 51, vou mostrar para você aqui, aleluia, diz que vai acontecer o arrebatamento da igreja, lá fala que vai acontecer o arrebatamento da igreja, aleluia, o abrir e o piscar de olho, então o arrebatamento vai acontecer. Mas se eu não tiver, pastor, se você não tiver, irmão, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, se você não tiver, então você será, aleluia, transformado aonde você estiver, que é o seio de Abraão. Olha aqui o versículo 51, diz assim, 1 Coríntios 15, versículo 51, eis aqui vos digo um mistério. Veja que é um mistério, não tem explicação. Na verdade, nem todos dormiremos. Essa palavra dormiremos aqui é a morte. Nem todos dormiremos. Olha aí, dormiremos aqui é a morte. Mas todos seremos transformados. Versículo 52, no momento, no abrir e fechar de olho. Olha a rapidez que é o abrir e fechar do olho, é muito rápido, nenhum mosquito consegue entrar. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão. Então aquele que morreu será ressuscitado nesse dia, e um corpo incorruptível, e nós seremos transformados. Amém? Então aquele que morreu em Cristo será ressuscitado nesse dia, e aqueles que estão na terra será transformado. Amém, querido? Então você tem que estar com a vida santificada, aleluia, para quando Jesus voltar a arrebatar a sua igreja, você que já foi para o Senhor, você vai ressuscitar. Se você estiver aqui na terra ainda, você será transformado em um corpo glorioso. Quem entendeu? Amém. Diga graças a Deus. Graças. Amém, amados? Então primeiro nós vamos falar sobre o que? Vamos falar sobre o corpo. Em nome de Jesus, vamos falar primeiro sobre o corpo, depois falamos sobre a alma, e depois nós falamos sobre o Espírito. Em nome de Jesus, para você entender a santificação. Então você já entendeu o que é a santificação, será integral. Ela tem que ser integral, corpo, alma e espírito. O que é a santificação? É estar separado do pecado. Você vive no meio do pecado, mas você, né, irmãos, mas você não é contaminado por esse pecado. Amém? Tem que viver uma vida santa, em nome de Jesus. Então 1 Tessalonicenses 5:23 apresenta um ser humano integral, espírito, alma e corpo, como eu expliquei. Amém? Sobre as três cadeias, eu mostrei para você. Amém? Primeiro nós vamos falar, amém? Esse ser humano é integral, espírito, alma e corpo. Qual o conceito do ser humano integral? Qual o conceito do corpo? Amém, querido? Abra sua Bíblia em Gênesis 1, versículo 26 e versículo 27. Primeiro, aleluia, Gênesis diz assim, capítulo 1. Nós estamos falando sobre o corpo. Gênesis capítulo 1, versículo 21, 26 e 27. Diz assim:
o versículo 26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes e o mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Versículo 27. E criou Deus a sua imagem de Deus, e o criou, macho e fêmea os criou. Pode ver aqui, amado, que Deus criou primeiro o homem, o corpo, né, amado? Primeiro ele criou o corpo aqui, amém? Aqui foi criado que no mundo espiritual. Esse corpo aqui foi criado no mundo espiritual. Primeiro de criar na terra, do pó da terra, ele criou no mundo espiritual. É por isso que nós ensinamos que as nossas bênçãos já foi formada em Cristo Jesus no mundo espiritual. Porque primeiro se forma no mundo espiritual, para depois se concretizar na terra, amém, amado? Na sua vida, primeiro é formado. Então o homem, antes de ser formado aqui nessa terra, do pó da terra, que já nós vamos mostrar, amém? Primeiro o Senhor formou ele no mundo espiritual, como diz aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Primeiro ele formou o homem no mundo espiritual. Aqui foi formado no mundo espiritual primeiro, e depois de ser formado no mundo espiritual, amém, a parte material do ser humano foi formada na terra. Aonde que nós encontramos isso? Em Gênesis 2, versículo 7. Abra sua Bíblia em Gênesis 2, versículo 7. Diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem, olha aí, irmão, do pó da terra, e soprou em seu nariz o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Amém, querido? Então, depois que Deus formou o homem no mundo espiritual, Deus, aqui no capítulo 2, no versículo 7, Deus foi lá na argila, que é a terra, do pó da terra, pegou o pó ali da terra, e ali fez o homem do pó da terra, e formou o corpo do homem ali do pó da terra. Só pode ver, irmãos, que o processo da formação do homem foi, aleluia, foi duas fases. Na primeira fase foi a formação no mundo espiritual. Na segunda fase foi formado no pó da terra. Quem está entendendo, diga glória a Deus, amém, querido? E a mulher, pastor, como que foi formada? Aí é outra história. A mulher foi formada logo em seguida. Diz que Deus colocou Adão para adormecer, e diz que da coxa de Adão, tirou da coxa de Adão e fez a primeira mulher, que foi ela. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então nós já falamos aqui do corpo, né, irmão? Do corpo. A dicotomia dos gnósticos, por influenciar o pensamento grego, defendia que a matéria era má, distinta do espírito, considerando a parte boa. A doutrina gnóstica, é uma religião da Grécia, que fala que a matéria é mal, amém, amado? A matéria não é mal, a matéria se tornou, o corpo tornou mal, o homem tornou no estado crítico depois que ele pecou, mas quando ele formou ele não era mal, amém, querido? Então nós estamos falando sobre o corpo. Para mim falar sobre a santidade do corpo, a santidade do corpo, marca aí, meu irmão. Então vamos falar primeiro sobre a santidade desse corpo. Primeiro eu falei como foi formado o corpo, agora eu vou falar sobre a santidade do corpo. Marca aí, santidade do corpo. 1 João 2,16. 1 João capítulo 2, versículo 16. O corpo é a parte do homem físico, do visível ao material, amém, querido? 1 João capítulo 2, versículo 16. Vamos ler aqui. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia para ler para você. 1 João capítulo 2, versículo 6. Diz assim, deixa eu abrir aqui em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. 1 João capítulo 2, e versículo é o 6. Não vamos ler. Diz assim a palavra: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Aleluia. Todos aqueles que dizem que está em Deus, a sua vida está em Deus,
deve andar como ele andou. Vamos ler o versículo 16 do capítulo 1 de João. Versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Está falando sobre a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, da soberba da vida. 3 coisas que João está ensinando aqui na sua carta, sobre a concupiscência da carne, que é os desejos da carne, né? Também aquilo que a pessoa olha, através dos olhos, que diz que os olhos atraem, né? Se você, né, irmãos, os olhos, ele atrai desejo, né? Olhando muito para uma coisa, deseja aquilo, os olhos. E a soberba do ser humano, isso tudo faz parte, né, do corpo da pessoa, os desejos da pessoa. Então, precisa de haver o que? Uma santificação. A concupiscência significa que tem uma fonte de desejo, a concupiscência da carne, a falta de domínio sobre os prazeres da carne. Então, através do olhar, através do que a pessoa vê, amém? Segundo, dominando com a concupiscência dos olhos. Você tem que dominar a concupiscência dos olhos, ter o controle. Tem um versículo lá no Evangelho que fala, antes de você ser lançado no inferno, é você tirar um olho do que entrar no céu com um olho só, do que entrar com os dois. Quem já leu isso? Não é isso? Lá fala, né, se teu olho está te desviando você, é melhor você arrancá-lo, lançar fora. É melhor você entrar com o céu com o olho só do que com dois. Então tá aí, irmão, a santificação é necessária. E dominando a soberba da vida. A soberba da vida é a obstinação, pretensões, riqueza, poder, inteligência, estado social, carro, entre outros. A soberba também tira o homem da santificação. A pessoa soberba. Tem pessoas que é soberbo, não é terrível. E pior, aquele soberbo que é pobre. Quando é o rico, você fala, não, o cara tem dinheiro, por isso que ele é soberbo. E o soberbo pobre, que não tem nada, é um dos piores, porque ele não tem nada e ele continua sendo soberbo. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 16, versículo 18. Provérbios, capítulo 16. Aleluia. Alguém aí com o microfone? Eu quero que se aproxime do microfone, que eu vou mandar a Renilva ler. Renilva, se lê Provérbios 16, 18. A Marluz lê Tiago 4, 6. Alguém vai levar o microfone ali para elas ler, por gentileza, em nome de Jesus, para que nós possamos assim ouvir, né? Em nome do Senhor Jesus. Esses 2 versículos vai falar também sobre a santificação do corpo. É necessário que você santifique seu corpo. A Bíblia diz bem claro assim, irmãos, diz que nosso corpo, diz que ele é templo do Espírito Santo, diz que ele é a habitação. Primeira Renilva, leva para Renilva, Provérbios 16, 18, lê de voz alta, Renilva. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Olha aí, irmão, a altivez, ela provoca a queda, meu irmão, amém? Pode ler aí, irmão Alonso, Tiago 4, 6. 4, 6. Isso. Antes ele dá maior graça, feliz. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então, querido, Deus resiste ao soberbo. Então a soberbia é terrível. A pessoa soberba desvia da vontade de Deus, ele se afasta da presença de Deus. Mas se a pessoa quer deixar de ser soberbo, o que Deus vai fazer para essa pessoa? Deus vai dar o quê? A graça para ela vencer a soberbia, para ela vencer a dificuldade, para poder santificar o seu corpo. Por que nós devemos santificar o nosso corpo? Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Você, eu, é o templo do Espírito Santo. Nosso corpo é o templo onde habita o poder de Deus. Amém, querido? Por isso que você também deve santificar o seu corpo, porque você é o templo do Espírito Santo de Deus.
para a glória do Senhor. Deixa eu ver o que eu acho aqui. Amém? 1 Coríntios, aleluia, que fala que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Quem achou primeiro aí? Fala, achei. Em nome de Jesus, porque eu não anotei, veio agora na minha mente. Amém? Que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Eu creio que fica aqui em 1 aos Coríntios. Quando você anota o versículo, você já vai em cima do versículo. Mas quando você achar depois, fica difícil para você encontrar. Amém, querido? Mas fica aqui, no início aqui mesmo, de 1 aos Coríntios, né? Que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, o templo do Espírito Santo, irmãos, tem que ser santo, tem que ser separado do pecado. Porque como que o Espírito de Deus vai viver naquela pessoa que não está com a vida, né, em santificação? Se a vida da pessoa está em pecado, né, amado? Então, a natureza de Cristo é a natureza santa. Aleluia. É a natureza santa, meu amado. Amém? A natureza de Cristo. Se nós queremos ter uma natureza segundo, né, a natureza de Cristo, nós queremos ter uma natureza de Cristo, nós temos que santificar, amém, o nosso corpo também, para ser o templo do Espírito Santo. De que forma nós vamos ter uma natureza de Cristo? De que forma nós vamos ter? Nós vamos ter a natureza de Cristo, porque Cristo vai habitar em nós. Cristo vai habitar dentro de nós. Cristo vai habitar dentro de você. Então, você, aleluia, vai ter uma natureza. Amém, querido? Se você não deixar Cristo, né, habitar dentro de você, governar você dentro de você, você não pode ter uma natureza de Cristo de forma alguma, não. Cristo tem que estar em você, para você ter uma natureza, amém? E para Ele, né? Para Ele habitar dentro de nós, aleluia, precisamos estar em santificação. Por isso que nós temos que ser aleluia. Por isso que Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo, aleluia. E a Bíblia também fala dessa forma, que aquele que destruir o templo do Espírito Santo, né? Aleluia, Deus nos destruirá. 1 Coríntios capítulo 3. Olha, procurei, até achei. Amém? Lê no versículo 15 aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15. Eu vou ler com vocês aqui, eu achei aqui, né? Se a obra de alguém se queimar, sofre detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Aleluia. Então seu corpo tem que ser santo, irmão. Se você destruir seu corpo, Deus não destruirá você. Está na Bíblia aí. Amém, querido? Tá. Isso aí. Isso mesmo. 19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Que é o versículo 19 que você falou. 6:19. 1 Coríntios 6:19 também fala? Porque sabeis que o vosso corpo, 1 Coríntios 6:19 também fala, né? do Espírito Santo, Isso mesmo, Reniva. que habita em vós. 1 Coríntios 6:19 também fala, olha. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, o que habita em vós proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus o vosso coração e o vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você vai entender por que não podemos viver em prostituição, em adultério, em fornicação? Que nós somos o templo do Espírito Santo. É a Bíblia que diz, não sou eu. Diz que agora eles querem proibir a pessoa falar de pecado. Diz que pode falar tudo falando de pecado. Pode negócio desse, irmão? A ignorância. Meu amado, se nós não santificarmos o nosso corpo, nós estamos perdidos. Nós temos que santificar.
Então a santificação ela é integral, corpo, alma e espírito. Quem entendeu, diga graças a Deus. Alguma dúvida, Mateus? Marlúcio, Renilva, pastora, Diabo, Genilson. Alguém aqui tem dúvida? Então, vamos agora falar sobre a santificação. Aleluia, a santificação da alma. Amém? A santidade da alma. Nós vamos falar agora sobre a santificação da alma. Já falamos sobre a santificação do corpo, da primeira cadeira que eu expliquei para você, que é aquela cadeira que usava o corpo. Vamos falar da segunda cadeira, que é a alma, para você entender. E o que é alma? Você precisa entender o que é alma, né, irmãos? Isso aí você precisa entender, né, em nome de Jesus, o que é alma. Marca aí para você entender o que é alma. Alma é emoção. Alma é a vontade. Alma é o pensamento. Isso aí é alma. Então quer dizer, pastor, meus pensamentos, quando eu fico pensando, né, aquele pensamento que eu tenho me traz tristeza no meu coração, eu fico para baixo, eu fico caidão, desanimado, querendo morrer, querendo tirar a vida. Isso é o que? O espírito é a alma, é a alma da pessoa. Tem muitas pessoas que estão doentes da alma, amém, amados? E porque a alma também é a vontade, a alma é a emoção, fica emocionado, é a alma, tudo isso aí é a alma. Então você já entendeu o que é alma, amém, querido? Vamos falar agora, aleluia. Jesus morreu na cruz para resgatar o ser humano de forma integral. Então Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou no terceiro dia, aleluia, para resgatar o corpo, a alma e o espírito, amém? Para resgatar o integral da pessoa. Cristo morreu na cruz para resgatar o ser humano em sua totalidade. Pensamento dualista grego levava as pessoas e não acreditava na ressurreição do corpo. Por isso os crentes de Corinto tiveram dúvida em relação à ressurreição pregada por Paulo. Então o apóstolo, né, o que está dizendo aqui, né, irmãos? Que a igreja de Corinto, ela tinha muito grego na igreja de Corinto, e muitos estavam duvidando da ressurreição. Precisou Paulo ensinar sobre o arrebatamento. Por isso nós lemos 1 Coríntios capítulo 50 e 52, que estava acontecendo com a igreja de Corinto. Muitos estavam duvidando da ressurreição, amém, querido? Precisou Paulo falar desse assunto, né? Então o apóstolo ensinou sobre esse assunto. Esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis do que todo homem, diz Paulo. Nós não esperamos o Senhor Jesus só nessa vida, mas esperamos Jesus na outra vida. Paulo estava dizendo assim, ensinando para eles dessa forma: olha, se nós esperar Cristo somente nessa vida, nós somos miseráveis, amém? Mas nós cremos, nós esperamos Cristo nesta vida, também nós esperamos Cristo na outra vida, amém? A outra vinda. Quer dizer, Paulo estava dizendo: olha, mesmo se morrer o corpo, amém, se morrer em Cristo, amém, será o que? Ressuscitar, amém, assim como Cristo ressuscitou, e terás uma vida após a morte em Cristo Jesus. Amado, tudo está em Cristo Jesus, não tem nada fora de Cristo, tudo está na pessoa de Cristo, de Jesus, amém, querido? Quem está entendendo, diga glória a Deus, amém? Bendito a Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Vamos ler lá. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Olha aí, o que eu acabei de falar, estou te mostrando na Bíblia Sagrada aqui. Amém, amados? Então, aleluia, haverá sim a ressurreição, assim como Jesus ressuscitou. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 ao versículo 28, diz assim: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, foi feito as primícias do que dorme. Essa palavra dorme
morreu. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio pelo homem. Assim, irmão, como a morte veio por Adão, a ressurreição também veio através de Cristo. Versículo 22. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão verificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois que são de Cristo na sua vida. Versículo 24. Depois virá o fim, e quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império de toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. A morte é o último inimigo a ser aniquilado, destruído. Versículo 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas estão sujeitas, claro, esta que se executa, aquele que sujeita todas as coisas. Versículo 28. E quando todas as coisas lhe estiveram sujeitas, então também o mesmo Filho sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém, querido? Aleluia. Então a ressurreição haverá sim. Amém? Então por isso que nós devemos crer. Diga graças a Deus aí. Quem entendeu, diga graças a Deus. Amém? Aleluia. Nós estamos falando sobre a santidade da alma. A santidade da alma. Bendito seja Deus. A pastora Lígia abre a Bíblia aí em nome de Jesus. Eclesiástico capítulo 12, versículo 7. A Renilda abre a Bíblia em Isaías 42, versículo 5. E o nosso irmão Mateus, João 32, versículo 8. 32, versículo 8. Vou repetir. Pastora Lígia abre a Bíblia em Eclesiástico capítulo 12, versículo 7. A Renilva abre a Bíblia em Isaías 42, versículo 5. O Mateus abre a Bíblia em Jó 32, versículo 8. Pode ler? Cadê o microfone? Pode ler, senhora. E o povo olha a terra como era. O Espírito volte a Deus que eu digo. Amém, amado? Então, no pó, irmãos, presta atenção. Você não é cachorro, você não é jumento, você não é boi, você não é nenhum animal irracional. O animal irracional é aquele que não raciocina. É o jumento, é o boi, é o cavalo. Esse aí, quando morre, se torna pó. Ele vai se tornar pó. Amém? Vai se acabar na terra do animal. Agora nós somos animais racional e raciocina. Então nós, irmãos, não é igualmente o cão, o cachorro, o cavalo que morreu, acabou. Quando a pessoa fala, que nada, rapaz, lá ele morrer, acabou mesmo, não estou nem aí. Então ele está comparando com o cachorro, o cavalo, o jegue, o jumento. Se alguém falar isso para mim, eu falo para ele na hora, eu falo, rapaz, você está se comparando com um jegue, com um cavalo, com um animal aí qualquer, que vive nas mangas. Você foi feito em imagem e semelhança de Deus. Então, o processo seu após morrer vai ser assim. Você vai morrer, né? Agora, o seu espírito vai se aparecer diante de Deus. E de lá vai tomar o destino. Ou vida, ou morte. Ele vai ter que comparecer diante de Deus. O espírito vai ter que comparecer. Eclesiastes vai estar dizendo que morre, desce ao pó e o espírito vai para Deus. Ele vai se apresentar, mas só que aí há o destino dele, o destino para a vida eterna ou o destino para o sofrimento eterno. Mas ele tem que se apresentar a Deus.
Entendeu, irmão? A coisa é séria. A coisa é séria. Todo espírito, toda pessoa que morrer vai diante de Deus, vai se apresentar a Deus. Quem vai para o juiz? Vai para o juiz final. Ele vai se apresentar diante do trono, do julgamento, todo vai comparecer lá. Né? João está lá na frente, lá ele vai estar lá. Manuel, ele vai estar lá na frente, irmão. Ali não tem mais jeito, não. Então nós temos que santificar nossa vida agora. Amém, querido? Se nós morrer, né, nós vamos aguardar a ressurreição. Mas se nós, né, estarmos vivos na terra e acontecer o arrebatamento, o nosso corpo, irmão, é transformado. Onde nós lemos, né, 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52, que nós lemos. Está bem explicadinho, irmão. Está bem explicado. Amém? Isaías 42, versículo 5, pode ler, Renilva. 42, versículo 5. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo, e nela está o Espírito aos que andam nela. Pronto, foi quem fez, foi ele. Ele fez o corpo, ele deu a alma, ele soprou o Espírito de vida. Foi Deus que criou tudo, meu irmão. Foi Deus. Ou você acha que a pessoa morreu, acabou? Claro que não, irmão. O que fez Deus, tudo foi Deus. Vai ter que apresentar. Ué, se você abrir uma conta no banco, um dia você não tem que ir lá, você é o responsável pela conta, né? Um dia você tem que ir lá para que o banco te explique tudo que aconteceu na sua conta. Você tem esse direito, você é o dono da conta. Você que criou a conta no banco. Então, quem criou o homem foi Deus. Então ele vai ter que apresentar diante de Deus. Ele vai ter que apresentar diante de Deus. Ou ele queira ou não queira. Em juízo. Jó 32:8, Mateus, pode ler. Mas o Espírito dentro do homem que lhe deu entendimento e fôlego do Todo-Poderoso. Amém? Foi Deus que fez o Espírito, a alma, foi Ele. Aleluia. Então falamos sobre que agora santificação da alma. Alguma dúvida aqui, gente? Alguma dúvida aqui? Não. Quem tiver dúvida aqui pode levantar a mão, fazer a pergunta. Aleluia. Então falamos da alma, da santificação do corpo. Falamos da santificação da alma. Agora nós vamos falar o quê? A santificação do Espírito. Amém. Até uma criança, irmão, que não tem muito entendimento, vai entender esse ensino. Amém? A santificação do Espírito. A santificação do Espírito ocorre no momento da justificação e regeneração. Amém? Então, a santificação do Espírito acontece na hora que você aceita Jesus. Quando você aceita Jesus, você é justificado. E ali, o Espírito de Deus aplica em você uma regeneração. Por isso que a pessoa que roubava, não rouba mais. A pessoa fala, você viu? Plantava, era um ladrão danado. Agora ele virou crente. Diz que ele virou, né? Não é o ditado do homem, das pessoas que falam, era um cachaceiro danado, pinguço. Agora virou crente, não quer mais saber de beber não. Não é que virou não, irmão. Foi Jesus que aplicou nele uma regeneração nele. Ele aceitou Jesus verdadeiramente. O seu espírito foi santificado. Ele foi justificado pelo sangue do Cordeiro. E Jesus aplicou nele, amém? A sua regeneração. Por isso que ele não tem mais vontade de beber, não quer mais beber, tem terror, porque foi a regeneração. Ele foi o que? Perdoado, justificado. O seu espírito, é isso. Se mantém em contínua e progressiva, de acordo com a experiência essencialmente do crente com Deus. Trata-se de uma mudança diante de Deus e de morto espiritualmente para vivo. Ele era morto espiritualmente, por isso que ele vivia todas. Agora ele não bebe mais porque ele viveu. Amém? Pois o Espírito Santo vem habitar nessa pessoa, quer dizer, no crente. Se torna aquilo que ele quer. A palavra crente, irmão, é porque crê, botou a crer. Todos aqueles que crê é crente. Todos que crê. A palavra crente já vem de crer. E o cristão, aquele que segue Cristo. É isso. Eu não quero ser crente, não quero ser crente. É ignorância. Porque significa
Significado de crente é crer. Efésios, capítulo 2, versículo 1. Abra a Bíblia aí, vá. Efésios, capítulo 2, versículo 1. Nós vamos falar aqui sobre isso que nós estamos falando. E vós, Efésios, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: E vós vivificou, estando vós mortos em ofensa, em pecado. Essa palavra vivificou quer dizer vida. E vós, é a mesma coisa. E vós tendo vida, estando vós mortos em ofensas, em pecado. Então, a pessoa que estava morto espiritualmente, quando ele aceita Cristo verdadeiramente, ele passa a viver, porque há uma justificação através do sangue de Jesus. E Jesus, aleluia, aplica nele a regeneração. Uma nova natureza é construída dentro dele, por meio da santificação do Espírito. Essa nova criatura também mantém comunhão com Deus, tornando-se participante da natureza divina, e não vive mais na prática do pecado. Ela não vai viver mais na prática do pecado. Mas pastor, e se ela aceitar Jesus e continuar no pecado? Ela não aceitou verdadeiramente. Só há transformação na vida de uma pessoa quando aceita verdadeiramente. Se ela diz que aceitou e continua fazendo as mesmas coisas, ela nunca aceitou, porque a primeira prova de que ela aceitou Jesus verdadeiramente, ela deixa a prática velha. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17. A própria Bíblia vai responder isso que eu acabei de explicar. Aleluia. Diz assim, amém? Primeiro aos Coríntios, capítulo 5, versículo, não é não, 2 Coríntios, irmão, capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você viu? Então tudo passou, mas fulano fez isso, passou meu irmão, ele foi perdoado. Ele agora vai importar agora para Deus a partir daquele momento, daquele instante. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Amém, querido? Então isso é a santificação da alma. Então a pastora Lígia abre 1 João 3,9. 1 João 3,9. A Marlúcia abre Tiago 1,21. A Renilva abre 1 Tessalonicenses capítulo 5. E o versículo, Renilva, é o 23. Nós vamos ler esses 3 versículos e nós vamos fazer um questionário, amém? Em nome de Jesus. Pode ler, pode ler. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus, irmão, não vive pecando por aí não. Lembra que eu falei da nova natureza? Por isso que não vive pecando. Pode ler, Renilva. Quem? Agora é Marlúcia. É Marlúcia, Tiago 1,21. Portanto, despojado-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra e vos implantada, em vós implantada, e qual é poderosa para salvar a vossa alma. Eita, despojou. Qual o significado de despojou? Deixou tudo, lançou fora.
Lançou tudo. Pode ler, 1 Tessalonicenses, Renilva, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amado? Você tem que viver o que após isso, uma vida de santificação. É você que vai santificar individualmente. Ninguém pode santificar por você. Cada um deve santificar por si próprio, né? A pastora Liz tem que santificar por ela. O Diário Genilson tem que santificar por ele. O Mateus tem que santificar por ele. A Renilva tem que santificar por ela. A Marluz tem que santificar por ela. Eu não posso santificar pela Marluz. Amém, querido? Eu não posso. Amém? E ela pode santificar por mim. A pastora não pode santificar por mim, nem eu santificar por ela. A santificação ela é individual. Pode perguntar, minha filha. O microfone é para ela? Não, porque tem gente que fala assim, eu vou pagar o preço, você ganha a mesma coisa não, é diferente, né? Isso aí é diferente da oração. Não tem nada a ver com santificação. É a oração, viu? Amém? Preparado aí, vamos para o questionário da leitura, do ensino. Questionário do ensino. O questionário é do ensino, amém? Eu vou aplicar o questionário do ensino. Amém? Vou aplicar 5 perguntas do ensino da aula que eu acabei de passar para vocês. É hora da revisão. Pode marcar aí. Número 1. Segunda lição, qual a constituição do ser humano? Segunda lição, qual é a constituição do ser humano? Nós falamos sobre isso, lembra? Das 3 cadeiras? As 3 cadeiras que eu citei exemplo é isso, a resposta. Pergunta 2. Como os gregos acreditavam na formação do homem? Pergunta 3. Qual é a parte material do ser humano? Vou repetir. Pergunta 3. Qual é a parte imaterial do ser humano? Quem sabe? Alma e espírito. É imaterial, porque a parte material é o corpo. Então a alma e o espírito é o imaterial. A questão 4, sim, questão. A morte e a ressurreição de Jesus alcança todo o nosso ser? Sim ou não? Aí tem que explicar. E a última pergunta, que é a 5. Qual o significado da palavra concupiscência? Concupiscência. Pronto. Aí na outra aula você traz a resposta. Amém? Anotaram não. Anotaram não? Vou repetir, vocês anotam. Que é o questionário. Você vai escutar a live. A live é 1 hora. Você vai escutar ela toda, né? Eu vou repetir. O questionário, eu vou repetir o questionário. Atenção. Questionário, vou repetir. Amém? Primeira pergunta. Segunda lição. Qual é a constituição do ser humano? A segunda pergunta. Como os gregos acreditavam na formação do homem? Terceira pergunta. Qual é a parte imaterial do ser humano? E a quarta pergunta. A morte e a ressurreição de Jesus alcança todo o nosso ser? E a quinta e última. Qual é o significado da palavra concupiscência? Aí na próxima, a pastora Lígia que vai dar o ensino, a professora pastora Lígia, aí ela corrige. Amém, irmãos? Porque na próxima lição, a pastora Lígia, que é na outra terça, a pastora Lígia vai ensinar sobre uma vida cheia do Espírito. E depois, na outra terça, eu vou encerrar a revista, que é a última lição. As bênçãos de uma vida
as bênçãos de uma vida santificada. É a última lição. Amém, queridos? Amém. Nós estamos finalizando já a revista. Então vamos encerrar porque já é 21 horas. Amado Deus e eterno Pai, Pai Santo, Pai Poderoso, nesse instante santo na Tua presença, nós encontramos aqui, queremos assim agradecer o Senhor por este discipulado sobre santificação do corpo, alma e espírito. Obrigado, Deus. Aprendemos muito sobre a Tua palavra, pois queremos ter sim uma natureza segundo, Senhor, a Tua natureza. A natureza do Senhor é que importa para nós. A natureza do Senhor, meu Pai, em nossa vida, na vida deste irmão, na vida desta irmã, em nossa vida, Senhor, a Tua natureza se forma dentro de nós, constrói. Ah, Deus, em nome de Jesus. Eu quero assim dizer para você, dar os alunos, sexta-feira, às 19h30, culto à noite da bênção, que está ministrando a nossa pastora Silvânia Santiago. Amém? E domingo, às 18 horas, amém? Domingo às 18 horas, a ceia do Senhor. Amém? E não esqueça que domingo o grupo das ungidas vai louvar 2 louvores e o grupo Manancial vai louvar Deus 2 louvores no domingo. Amém? Então o grupo Manancial vem fardada, Manancial vem fardada bonito. Amém? Que é para Jesus. Em nome do Senhor vai cantar 2 louvores. E o grupo Manancial vai cantar 2 louvores domingo. Amém? Se o grupo Manancial for ensaiar no domingo, pega a chave na sexta para abrir. Amém? Porque às vezes o diácono não tem como abrir, né? 1 hora antes, 1 hora e meia antes. Você pega, já abre, já entra. Eu vou fazer uma chave para a pessoa. Vou fazer uma chave da porta, para não acontecer a pessoa ficar aí na porta esperando abrir a igreja. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero assim, irmãos, agradecer você que está orando conosco. Obrigado. Até a próxima, em nome de Jesus. Eu creio que você aprendeu conosco. Amém? Junto nós aprendemos. Isso é muito maravilhoso. A paz do Senhor. Um abraço do pastor Andy Oliveira. Em nome de Jesus.